Olá, bom dia a todos e todas e todos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa reunião virtual agora, né? É a nossa plenária mensal. Estamos no mês de junho e as nossas plenárias acontecem em datas fixas, todos os segundos sábados de cada mês, mesmo horário, de 10 às 12 horas. Quero agradecer a presença de todos, dar um bom dia a toda essa mesa, né? Estão aqui presentes já na tela, Antônio Oscar, Lucivânia, Nilza, professor Abegão, Ellen, nossa querida amiga Iraci, um bom dia a todos. Nós sempre começamos falando sobre a economia solidária, porque nós vamos filmar, né, em vídeo. Uma nova maneira, né, enfim, mais inteligente, né, de enfrentamento desses Oi, grupos. Iraci, por favor, seu microfone está Tem ligado. 2 microfones abertos, de Dona Iraci e parece que Marcelo. Operação da polícia. Não, é só o da Iraci, o microfone dela está ligado. Dona Iraci, minha amiga, a senhora fecha um pouquinho o microfone que depois a gente vai abrir para cada um de vocês falarem, tá? Muito obrigada. Eu só estava fazendo um teste aqui. Bom dia. Bom dia a todos que estão aí. E agora eu vou desligar meu microfone. Um beijo, Nancy, te amo. Beijo, tchau, tchau, até já. Então, amigos, falo um pouquinho sobre o que é a economia solidária, porque está sendo gravado em vídeo, e os empreendimentos de economia solidária, que são primordiais, né, para que o nosso fórum se fortaleça, se reestruture, e muitos deles, que nós estamos fazendo os cadastros agora, renovando o cadastro, membros novos, e muitos deles não sabem direito ainda, têm dúvidas sobre o que é economia solidária. Então, vou fazer aqui aquela antiga fala do nosso querido Paul Singer. Economia solidária é um jeito diferente de produzir, vender, comprar, trocar, tudo o que for necessário para a gente viver. Porém, é sem explorar as pessoas, sem destruir o meio ambiente, e é através da cooperação, a cooperação de todos, da autogestão, que é um dos principais princípios da economia solidária. Ninguém é patrão de ninguém, porém existe os princípios, uma ordem, uma disciplina, porque tudo que nós fazemos tem que ser assim, né? Existem os princípios a serem seguidos. E por isso a economia solidária é a economia solidária. Se não fosse assim, né? Então cada um pensando no bem de todos. Esse é o principal princípio da economia solidária. Então, um bom dia a todos. Vou dar continuidade aqui à parte burocrática, iniciando pelas atividades que o Fórum de Economia Solidária de Itaguaí realizou durante esse mês, né, mês de maio. As atividades foram, em sua maioria, realização dos cadastros em apoio à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itaguaí e à Secretaria de Assistência Social daqui do município, o qual nos solicitou que dessemos o apoio enquanto Fórum de Economia Solidária de Itaguaí. Então, cadastramos junto com a equipe, com essas equipes da prefeitura, nas praças públicas que tem sido feito essa abordagem. Essa abordagem é feita através do formulário eletrônico elaborado pela própria Secretaria de Meio Ambiente, e é ela que tem o arquivo, ficou com esses arquivos desses cadastros. As informações que nós temos, por termos acompanhado diretamente os cadastros nos locais, avisados com antecedência aqui no município, na rede social e no portal da prefeitura, há uma expectativa de média de 70 catadores de materiais recicláveis até o momento cadastrados. Também realizei o cadastro do pessoal da agricultura familiar, os empreendimentos de economia solidária da agricultura familiar. Temos
feitos, registrados, 7 cadastros de novos agricultores familiares. Temos também cadastrados os artesãos. Esses artesãos, eles estão ainda no processo de cadastramento. E até o momento eu pude registrar 15 artesãos novos cadastrados. E hoje era a expectativa, ainda, né, porque nós só estamos começando a nossa plenária, de que eles estivessem conosco, né, aproveitando a nossa plenária para que eles tomem posse como membros do Fórum Municipal de Economia Solidária de Itaguaí. Sobre os informes do Fórum de Cooperativismo Popular do Rio de Janeiro. Nós temos, no momento, circulando pelo grupo, através da Secretaria Executiva do FCPRJ, o link do AGE Rio, que fala sobre a possibilidade dos empreendimentos de economia solidária de fazerem solicitação, se inscreverem para a seleção de empréstimos de valores para que sejam utilizados nos seus empreendimentos, e é através do governo do estado que esse programa vai fazer esse feedback aí também com o pessoal da economia solidária. Vocês poderão estar acessando através do Google esse link. E também poderão tirar dúvidas comigo através aí do e-mail do Fórum Ecosol de Itaguaí e através do nosso grupo de WhatsApp. À medida que eu vou recebendo as informações lá do grupo do FCP, da Executiva, do comitê, da comissão, né, do grupo de trabalho, o GT, Marco Legal e os demais grupos, eu vou passando também para vocês, ok? Para os nossos empreendimentos. Nós também estamos à disposição das entidades de apoio e fomento para que façam os novos cadastros. Como gestor público, nós temos até o momento a Cristiane Aires, que hoje não pôde estar até o momento porque ela tem uma consulta médica, ela justificou a ausência e vai estar constando na ata, mas ela, até o momento, é ela quem é a nossa gestora pública e está aberto a outros gestores públicos que queiram nos dar esse apoio. Está também aberta a inscrição para o curso de gestores públicos, através também a nível nacional, e eu estarei colocando esse link também para que vocês possam se inscrever, os interessados. Temos também a informar a divulgação para os empreendimentos de economia solidária daqui da região de Itaguaí e também da Costa Verde, que nós abrimos, né, o nosso fórum não só para os empreendimentos localizados na cidade de Itaguaí, como Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, no momento também estão reestruturando os seus fóruns. Então, eu tenho conversado com as lideranças de lá para que eles possam, a princípio, nos ajudar a divulgar que o Fórum de Itaguaí já está se reestruturando na prática, enquanto eles aguardam a reestruturação de reuniões plenárias, conforme nós já retomamos e estamos fazendo. A sugestão é de que os empreendimentos da Costa Verde se juntem a nós, e assim que os outros fóruns das outras regiões próximas, vizinhos municípios, estejam prontos, podendo receber, eles irão, então, ser cadastrados diretamente lá, cada um em sua cidade, Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, e assim vai. Fazemos votos que eles se reestruturem, né, o mais rápido possível, para tão logo a pandemia passe, a economia solidária em todo o estado esteja bem sólida, bem reestruturada, estruturada. Então é isso. A divulgação do espaço
de um WhatsApp de publicidade que se chama Zap Itaguaí. Eu também vou colocar disponível lá no FCP, para quem quiser ter acesso e também ajudar a divulgar, e vou colocar nos nossos grupos internos aqui do Fórum de Economia Solidária de Itaguaí, para que os empreendimentos possam publicar a divulgação de seus produtos, ok? E assim melhorar a comercialização e a geração de renda. Nós também temos a informar que o projeto de implementação da economia solidária como política pública permanente na cidade de Itaguaí, ela fica dependendo da resposta de uma pesquisa, a qual eu solicitei como secretária executiva do Fórum de Itaguaí, a nossa gestora pública, que é a Cristiane Aires, que está gestora pública por ocupar o cargo de diretora de sustentabilidade na Secretaria de Meio Ambiente do município, e por ela ter acesso, né, à documentação e arquivo do setor de procuradoria e de legislação da prefeitura, e ter também, como gestora pública, poder ter acesso à pesquisa das leis na Câmara Municipal de Itaguaí. E o pedido da pesquisa é justamente que se faça um apanhado, uma coletânea das leis que falem sobre economia solidária para Itaguaí, através dos projetos de leis. O que já tem, o que já foi aprovado, e para que nós possamos, então, dar continuidade aos trabalhos de forma legal, documentados, para que a gente possa, então, continuar esse pedido aí, essa articulação com o prefeito municipal de Itaguaí, doutor Rubão, e o presidente da Câmara Municipal e todos os seus vereadores. Juntos é possível, e nós cremos nisso. Ok? Então, eram esses os informes principais que tinham a falar a respeito das nossas atividades, para constar em ata, ok? Depois remeteremos a ata, como sempre fazemos, à Secretaria Executiva do Fórum de Economia Solidária do Rio de Janeiro. Então, vou dar início agora à nossa temática, ok? A nossa temática de hoje vai falar sobre, eis a questão, coleta seletiva versus coleta seletiva solidária. Existe diferença? Então, vamos refletir, né? E é sobre essa temática que nossos queridos convidados palestrantes vão estar falando, debatendo e discutindo conosco, nos levando à reflexão. Também vai ser falado, a próxima temática é sobre a questão das incubadoras. Elas são de grande importância para essa articulação e implementação da coleta seletiva solidária nos municípios, e ninguém melhor do que as pessoas as quais já vivenciaram essa experiência, ou como uma incubadora, ou do outro lado como uma cooperativa, ou como um gestor público que lidou diretamente com essa situação, com essa parceria em outros municípios, para que nós aqui em Itaguaí possamos ter uma visão melhor de como que funciona essa cooperação na prática. Então, muito obrigada a todos pela atenção. Vou dar a palavra à nossa primeira palestrante, que é a Ellen. E eu peço a Ellen que ela se apresente das funções que ela já ocupou e atualmente o que ela ocupa, para que a gente tenha uma noção melhor. E nós já conhecemos bastante, mas os ouvintes, né, que ainda não a conhecem, possam ter se agraciados. Muito obrigada. A palavra é sua, Ellen. Bom dia. Bom dia a todos, todos. Bem, quem não me conhece, né, que posteriormente veio assistir essa reunião,
Eu sou a professora Ellen, aposentada do Cefet, Rio de Janeiro, atuante na incubadora tecnológica de empreendimentos solidários sustentáveis do Cefet e atualmente também atuante na Secretaria Executiva do Fórum Estadual de Economia Solidária e, bem, né, participante do movimento da Economia Solidária e espero poder contribuir aqui com vocês nesse momento, né, com as trocas de saberes que a gente pode estabelecer, né, nesse evento do Fórum de Itaguaí. Talvez antes de eu iniciar, Nancy, exatamente sobre a temática, né, eu gostaria de fazer uma proposição de que o Cefet tem, né, um polo, uma unidade em Itaguaí. E já que vocês do Fórum de Itaguaí estão trabalhando com essa questão da sustentabilidade, com todo esse trabalho que a Cristiane tem desenvolvido, talvez fosse interessante, eu posso tentar botar vocês em contato com alguém lá de Itaguaí, que é de um grupo de sustentabilidade que a gente trabalha no Cefet, não diretamente dentro da incubadora, mas que é um grupo que a gente também, a incubadora, faz parte. E como eles têm representantes no grupo em várias unidades do Cefet, talvez isso seja uma coisa interessante para vocês. Então, já vou deixar aqui essa proposta, eu vou procurar saber, né, quem é a pessoa que vocês podem se conectar, e aí eu já faço essa ponte com vocês. Bem, Ok. eu não sei se vocês querem, qual é a temática inicial que vocês querem que a gente aborde, né? Se primeiro a questão da coleta seletiva e a diferença entre coleta seletiva e coleta seletiva solidária. A gente sabe que coleta seletiva é um mecanismo, né, que foi instituído pela Lei de Resíduos Sólidos e uma questão do descarte dos resíduos de forma sustentável, de que eles possam ser encaminhados, né, para os seus devidos lugares, né, não só por uma questão da reciclagem, mas também por uma questão de você ter resíduos encaminhados, inclusive para descarte, se for o caso de produtos perigosos, por exemplo, né, baterias e pilhas, né, que nós usamos muito atualmente em função dos controles remotos, que todos somos obrigados a usar. Então, a coleta seletiva é esse instrumento da lei e que é muito importante que os territórios tenham isso, né, como política pública de coleta. A coleta seletiva solidária, ela estaria vinculada a você fazer esse direcionamento para uma associação ou uma cooperativa de catadores, né, de materiais recicláveis. Né? Então, quando a gente estabelece essa divisão de coleta seletiva solidária, é porque eu não vou fazer um descarte, digamos, de forma, mesmo que eu faça uma seleção do resíduo, né, plástico, vidro, papel, metal, que são os 4 principais diferenciadores da coleta seletiva, mas eu vou direcionar esses materiais para os catadores, né, de materiais recicláveis, né, para que isso possa, então, ser um instrumento de geração de renda para essas pessoas. Então, ter coleta seletiva é muito importante dentro do município. Em segundo lugar, ter coleta seletiva solidária também em função de você já estabelecer a política pública dentro de uma estratégia de geração de trabalho e renda, né, para os catadores.
Então, a gente precisa realmente, né, estimular isso, e nós da economia solidária, principalmente em função dos catadores representarem um segmento da economia solidária, né, devemos efetivamente trabalhar com essa política pública de coleta seletiva. Tem, talvez aqui, quem está presente possa falar um pouquinho mais disso, né, Antônio e a Begão que já trabalha com isso lá em Volta Redonda, né, há mais tempo, né, tenham condições de dar maiores explanações sobre uma estratégia, né, de você fazer essa implementação. E, em segundo lugar, se nosso tema é, né, as incubadoras, né, a gente tem que fazer uma diferenciação, porque nós estamos falando das incubadoras de empreendimentos solidários, né, que são conhecidas no Brasil inteiro como as ITCPs, né, as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, né, e o Rio de Janeiro teve a honra, né, de ser o local onde houve a formação dessa primeira incubadora no Brasil, que foi a incubadora da COP, na FRJ, né, e que todas as demais que vieram, né, no Brasil seguiram essa metodologia, né, dessa estratégia das incubadoras tecnológicas de empreendimentos solidários. Essas incubadoras, né, o que elas, qual é a função delas? Elas são mecanismos de extensão, né, dentro da universidade. Muitas vezes elas ainda não estão, né, digamos assim, acopladas à estrutura formal da extensão da universidade, né, elas são representadas por projetos ou programas de extensão dentro da universidade, né? E o que elas fazem? Qual é o papel dessas incubadoras, né? Delas fazerem uma ponte entre os saberes da academia, né? Das pessoas que compõem e trabalham com o ramo da economia solidária, e os empreendimentos, né, que são o locus da real existência dessas incubadoras, né? Então, elas existem para poder fortalecer, apoiar o desenvolvimento, a criação de empreendimentos da economia solidária, né? E o que a gente pode falar é que, normalmente, elas realmente têm um papel muito importante dentro do território, né? Por elas poderem, através desse apoio, criar mecanismos de articulação, né? Criar redes entre os empreendimentos para que possa, então, fortalecer, né, essa estrutura, né, da economia solidária. E, principalmente, atuar também, né, no movimento em função da política pública, né? As incubadoras têm esse papel também de fortalecer o movimento social e apoiar não só a criação, a implementação e a execução das políticas públicas, né, nos territórios. Então, a gente da incubadora do Cefet, nossa incubadora foi criada em 2014, através de recursos que vieram em função da gente ter uma política pública nacional que era, né, implementada pela Senais. Então, houve um edital de implantação e também para apoiar incubadoras já existentes. Então, nós criamos essa incubadora na época, né? Na época, a gente fez questão de estruturá-la de forma a que ela fosse um componente da estrutura da extensão,
já que o Cefet já detinha na sua estrutura de extensão uma incubadora empresarial. Então, a gente também pensou, o grupo que estabeleceu a implantação da incubadora, de que a incubadora de economia solidária também teria que ter esse lugar de ficar na estrutura, né, da instituição. Então, hoje, a gente tem um coordenador, né, que muitos da equipe conhecem, que é o Vinícius, né, e que, então, ele está ligado à diretoria de extensão dentro do Cefet. Agora, né, para nós da incubadora, a nossa, digamos assim, maior problemática, né, de atuação realmente é a questão de recursos, porque com a ausência da política do governo federal, a gente não tem tido condições, né, de arrecadar recursos para que esses recursos cheguem aos empreendimentos. A instituição, normalmente, o que ela nos fornece são bolsistas, né, da graduação, para, né, auxiliar o trabalho de quem está na incubadora, mas a gente fica realmente também, de certa forma, dependente, né, de uma política pública que venha apoiar esse mecanismo de extensão e de desenvolvimento que a gente sabe, né, econômico, que é o apoio à economia solidária. Bem, eu não sei se eu fui, né, se eu consegui, mas a Nilza está aqui, também terá grandes contribuições a fazer sobre a questão das incubadoras, né? O Abegão também, por atuar também na incubadora, né, lá em Volta Redonda. Então, não vou me estender muito, e eu gostaria, então, que deixar aí um pouco para os meus companheiros de incubadora poderem também falar, né, dos seus fazeres, né, nesse instrumento que é, na minha visão, importante dentro desses elementos da economia solidária. Ok, com vocês, a nossa querida Nilza. Oi, bom dia, eu estou aparecendo? Ainda não, Nilza, só tem um círculo. Agora sim, ok. Tá bom. Bom dia a todos. Eu quero saudar inicialmente a iniciativa do Fórum de Itaguaí, parabenizar a Nancy pelo trabalho, pela articulação, né, que se inicia nesse território, e eu acho que é exatamente aquilo que se está se buscando no estado todo, que é articular regionalmente as cidades, os movimentos, os trabalhadores, as assessorias técnicas. Eu acho assim que nesse momento eu diria que a economia solidária do estado do Rio de Janeiro, ela começa a criar as pontes necessárias para fortalecer uma política pública, não só dos territórios, mas eu acredito que empoderar a possibilidade da gente negociar uma política pública do estado do Rio de Janeiro de verdade, aquela que vai fazer intervenções necessárias e apoiar ações que são fundamentais para a grande parcela da população fluminense no sentido de trabalho e renda. Quero também saudar nossos companheiros convidados aí, professora Begão, a Ellen, o Antônio Oscar, que está na sala, a Lucivânia. Eu acredito que seriam esses convidados que falarão hoje. E também saudar as pessoas que aqui estão, a Laurinda, nesse momento, a dona Iraci também. Então, bom dia a todos, que tenhamos assim um sábado de Dia dos Namorados com paz, né?
menos presente, menos falação e mais compreensão, carinho, e eu tenho certeza absoluta que vamos passar um final de semana muito legal. Bom, só um momentinho, sua câmera acho que travou, você de repente sair e entrar de novo, a sua imagem está congelada. Isso. Só um pouquinho, só um pouquinho aqui, deixa... Talvez seja uma questão aqui que voltou. Eu vou resolver aqui no... Não, agora voltou, agora tá normal. Tá. Agora então tá bom. Talvez seja a minha internet, porque aqui em Campos está com tempo muito estável, inclusive nós tivemos alguns alagamentos e alguns prejuízos com chuva. Eu queria me apresentar, o meu nome é Nilza Franco Portela, eu também sou uma servidora pública aposentada da universidade, mas a gente não consegue abandonar um trabalho do qual a gente acredita e que coloca o coração e a alma na mudança de paradigma econômico, social, a partir de uma economia que ela seja uma economia de solidariedade, uma solidariedade financeira, solidariedade política, cultural, social, transformadora. Então, nós trabalhamos, isso passou a ser uma missão de cidadania, em busca dessa nova sociedade e economia mundial, onde isso é um trabalho coletivo para milhares e milhões e bilhões de pessoas, né? Nós lutamos para superar o modelo capitalista e eu acredito que nos próximos 100 anos nós teremos um novo, um modelo já implantado, superado e em pleno funcionamento, onde se possa conviver e ter o bem viver que a sociedade da economia solidária pregoa e luta no movimento nacional, no movimento, inclusive, mundial, em busca dessa paz e dessa igualdade social e econômica para todos. Então, a incubadora, ela é um programa, né, na UENF, ela é um programa de extensão, e como programa de extensão institucional, ela é amparada, então, portanto, pela própria universidade. A universidade tem um programa que se chama Programa da Universidade Aberta, aonde esse programa, ele atrai todos os talentos e expertises da comunidade para trabalhar em função de diversos, centenas de programas de extensão. Evidentemente que a gente depende aí de bolsas, o bolsista da Universidade Aberta pode ficar até 24 meses, aprendendo e trabalhando em função dos projetos que estão ligados aos professores da universidade. Na UENF, na incubadora hoje, nós temos o professor Gustavo Xavier, que é o coordenador acadêmico, e eu ainda, a minha vinculação, ela é uma vinculação de assessoria técnica dentro dos projetos, em parceria com mais 4 professores, né? Inclusive, nós temos 3 programas que formam a incubadora. Um deles é aquela porta de entrada de todos os empreendimentos de todos os trabalhadores, que nós chamamos de Rede de Economia Solidária do Norte e Noroeste Fluminense. Nesse programa, como porta de entrada, tem uma parceria com o Fórum Municipal hoje de Campos, e está abrindo uma parceria agora com a criação do Fórum Regional de Economia Solidária e Cultura Popular do Norte e Noroeste Fluminense. Nós já temos conversação com 12 municípios, o Fórum Regional vai ser lançado no dia 30 de junho, e nós acreditamos que, a partir desse projeto de extensão, que também tem a coordenação do professor Gustavo, a gente possa aí estar ampliando a interlocução, as pontes da universidade com a comunidade. Aí nós temos mais 2 projetos que ele é do próprio programa, da ITEP, né,
que é um programa de extensão, a nossa incubadora é um programa de extensão, e do qual nós trabalhamos com a questão de tecnologias, né, com design, e dentro desse design, desse laboratório, né, então a gente faz assessoria de produtos, melhora produtos, faz curatela de eventos, e nós trabalhamos em função das pessoas que estão ligadas ao Fórum de Economia Solidária e ao próprio programa. E temos um outro programa que cuida do circuito de comercialização, que é o circuito Universitário de Economia Solidária, aonde, evidentemente, nesse momento nós estamos parcialmente ou bastante prejudicados, mas não paramos de fazer a comercialização. Nós criamos situações hoje dentro das mídias sociais, onde nós continuamos fazendo a comercialização da maneira que é possível dentro desse projeto, né? Esse projeto, ele é liderado, ele é coordenado pelo professor Bravina, e o projeto de design ele é coordenado pela professora Rosali. E temos mais 2 projetos de parceria por dentro da incubadora também, com 2 professores do Centro de Ciências Tecnológicas Agrárias, que é o CCTA da UENF, que é a agroecologia, né? Circuitos agroecológicos e logísticas solidárias, e projeto que nós estamos há 8 meses aí trabalhando com replicação de tecnologias sociais para o campo e para hortas urbanas. Esse é um projeto ainda que ele não deu os resultados ainda almejados, mas a gente acredita que é uma maneira de não ter que investir em conhecimentos novos, mas fazer que todos os conhecimentos dentro desse banco de tecnologias sociais, que está dentro das universidades, dentro do própria Fundação Banco do Brasil, que assumiu as tecnologias sociais, possa ser amplamente multiplicado pelas pessoas que se aproximam da ITEP e dos parceiros, certo? Então, dentro desse projeto que a gente chama de berçário, que entra pela rede de economia solidária do Norte Fluminense, nós assessoramos 154 empreendimentos, né? Dá um total de quase 600 pessoas, sendo dessas praticamente 500 mulheres. E dentro desse programa, nós também fizemos um recorte para incubação, né? Incubação de empreendimentos. Dentro desse recorte de incubação de empreendimentos, nós temos uma cooperativa de catadores, que é a cooperativa Catassol, que é Cooperativa de Catadores Solidários. Nós estamos com essa cooperativa desde a construção e encaminhamento, né, junto que a gente fez com o Poder Público em 2015, 2016, com o próprio estatuto. Então, a gente trabalhou o estatuto e hoje a gente trabalha, na verdade, com aquilo que é possível fazer dentro das cooperativas no município onde a coleta seletiva praticamente não existe, né? Então, quando se trata de incubação de cooperativas, eu acho que é uma das coisas mais complexas para se falar de incubação. Primeiro, porque cada incubadora ela tem um processo metodológico possível entre a sua equipe técnica, a sua capacidade de gestão, com o ator do qual você está inserindo. Há um corte bastante sério para se fazer, que essas pessoas, elas sabem muito sobre a questão da catação e da separação, mas quase nada de gestão e quase nada do próprio processo que deslancha da própria cadeia produtiva de reciclagens. Então, é um campo de dificuldades, né? Primeiro, porque cada grupo, ele reage de maneira distinta, com a própria experiência e com a capacidade que a incubadora pode oferecer. Por exemplo,
Dentro da ITEP, com a Catasol, nós temos uma parceria extremamente limitada no que tange a alguns aspectos que nós consideramos importantes, mas que a gente avança de forma muito lenta, que é o controle da gestão interna e das conversações na cooperativa dos catadores quanto ao entendimento desse empreendimento coletivo. Por quê? Não tem... A Érica diz assim, Nilza, eu queria ficar no mínimo 4 horas por mês com toda a equipe parada aqui, certo? Mesmo quando a gente se propõe aí no sábado, para a gente poder discutir, fazer plano estratégico ou tomar decisão da cooperativa. Mas nós trabalhamos praticamente na briga por restos de material reciclável, porque as pessoas que tinham responsabilidade de entregar no mínimo 90 toneladas de reciclagem não entregam nem 30 e entregam lixo praticamente na sua composição, quase que como se fosse descarte total, que vem lixo úmido, vem lixo muitas vezes vem hospitalar, ou seja, não há, enquanto não houver um processo de reciclagem responsável, com leis, com marco legal, com controle, é muito difícil a gente discutir questão de cooperativas de catadores. Nós temos, assim, como referência aquilo que é de melhor, né, assim, em termos de parceria, porque nós começamos com a metodologia do ITCP-COP, com uma tecnologia incrível e que deu muito certo na visão estratégica do Rio de Janeiro, daquele conjunto ali do Gramacho e de outras cooperativas de um sucesso absoluto em termos de gestão. Aquela realidade é uma realidade que ela tem todo tipo de perturbação ao longo do tempo, mas ela tinha uma questão identificada, que era como que essas cooperativas iam atuar com o montante do material reciclável. Nós, aqui dentro de Campos, não temos essa possibilidade e não tem como estabelecer um ritmo, né, para dentro das cooperativas, porque aquilo que eles têm que fazer não se tem uma política pública de segurança para os resíduos. Então, nesse sentido, essa concepção que a Nancy traz para mim, que é de coleta solidária, para mim, é uma discussão que ela não foi feita ainda na maior parte eu acho assim, desse território não existe isso, né? Porque se nós não temos uma coleta seletiva que proteja o trabalho dos catadores e das próprias cooperativas ou associações que se organizam, nós não temos essa possibilidade, mesmo que uma cooperativa por si só, ela já é autogestionária e solidária sobre o ponto de vista conceitual da economia solidária. Então, assim, uma das coisas que a gente pode dizer que nós temos de pequenos avanços, e eu acredito que essa cooperativa, o que ela tem em relação à nossa incubação hoje, é uma segurança para poder correr nos momentos críticos em que a cooperativa se coloca. No momento de montar a documentação, de montar, por exemplo, ter documentos para poder reivindicar, de abertura para poder chegar nos órgãos oficiais, no judiciário. Inclusive, nós temos um defensor público aqui em Campos que começou a trabalhar junto aí provavelmente deve ser de Volta Redonda, o professor Abegão provavelmente vai comentar essa experiência. A gente está lá olhando a movimentação de Volta Redonda, tentando discutir, mas existe um vazio, por quê? Aqui, o que eu vou colocar é uma coisa extremamente perigosa de se dizer, mas eu acredito que nós temos aqui, antes mesmo de nós ter uma política pública de resíduos sólidos, nós temos uma política pública muito articulada, no sentido de fazer desaparecer aquilo que é rico, certo? Isso
é extremamente perigoso de se falar, mas eu acredito que é mais ou menos isso. Talvez não seja uma política oficial, consensual, mas aqui a gente vê que quem recolhe, recebe para catar, ele mesmo faz grandes negócios com particulares, e a última administração deu de presente para concorrer com essas cooperativas uma empresa extremamente fechada, com técnicos do meio ambiente que fizeram parte da administração anterior, né, e aonde surge aquelas conglomerações particulares, né, no privado, que abocanham aquilo que de fato devia ir para essas cooperativas, certo? Então, o que a gente pode falar nesse sentido, nesse momento, é isso. Agora, uma coisa que tem que ficar assim uma coisa muito tranquila, que eu acho que é importante, é dizer de que a importância das universidades, e não só das incubadoras, mas da universidade em fazer pontes com a sociedade, no sentido de desenvolver e proteger a vida social de todas as áreas, né, que se estabelece no território municipal e regional. Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala da questão de segurança alimentar, da questão das cadeias produtivas, da moda, que insere aí costureiras, que inserem designs, inserem agentes da moda, inserem o artesanato, da alimentação, que inserem a agricultura, que inserem doceiras, confeiteiras. A partir do momento que a universidade tem essa ponte e há possibilidade de se discutir um desenvolvimento local, que há possibilidade de se discutir novas formas de organização desse trabalho e desse modo produtivo local, eu acredito que a missão da universidade está sendo também cumprida. É bom fazer pesquisa, é fundamental fazer pesquisa, mas nós temos que tirar todo esse conhecimento e nos enredar nos problemas sociais comunitários. Uma outra questão, para terminar, eu também quero frisar que as incubadoras, todas aquelas incubadoras que são ligadas ao cooperativismo ou aos empreendimentos de economia solidária, eles vêm focados para discutir esses problemas. Portanto, o papel dessas incubadoras hoje para a economia solidária são, de fato, fundamentais. E se a gente puder, inclusive, trabalhar também num outro aspecto importante aí, que é empoderar a sociedade civil organizada, para que ela se aproxime da gente, eu acho que nós também poderíamos estar contribuindo futuramente, porque as incubadoras não vão dar conta da demanda e necessidade de gerar trabalho e renda de forma organizada, né? E os municípios, gestores públicos, pouco ou nada sabem de gestão. Aqueles que entendem a beleza e a dinâmica da economia solidária explode, né? Então, recentemente, a gente tem visto a criação de moedas sociais, nós temos visto a própria articulação dos movimentos de economia solidária no estado do Rio de Janeiro, e a gente tem percebido que isso é extremamente positivo para aquilo que nós defendemos, né? Então, eu também fico à disposição, eu estou cuidando aqui a hora para não ser muito enfadonho, mas quero novamente agradecer a oportunidade do Fórum de Itaguaí, e a gente está aí sempre à disposição. Obrigada. Obrigada, companheira Nilza, nossa amiga, muito obrigada. Eu estou me inscrevendo para fazer uma ligeira cumprimentação à Nilza, e rápido, porque o tempo corre, mas eu não podia deixar de dar um cumprimento à Nilza e dizer que ela é uma... Bom, eu vou falar diretamente, ela vai ouvir. E, Nilza, você falou no meu nome aí, e vou te falar como está difícil, Nilza, a gente suportar essa situação que nós estamos vivendo. Ainda temos essa força de ter esse sistema que nós estamos se comunicando. Mas vou te dizer, eu sinto uma saudade muito grande de você, e vou saber e dizer que você é uma grande guerreira, e te agradecer por o que você fez pelo nosso Fórum Estadual, nos ajudando lá no Rio de Janeiro, no regimento interno, que o pessoal disse que já está precisando de mudança nesse regimento, que foi
elaborado por você e mais outras pessoas, acho que Antônio Oscar e mais outros, que foi o nosso regimento interno estadual, foi. Então, o que eu tenho que dizer para você, Nilza, é que nós temos um problema muito sério, Nilza, que ele é municipal e pessoal, que é o problema do meio ambiente, que está muita discussão a respeito das cooperativas de reciclagem, que nós já tivemos uma força muito grande sobre o meio ambiente, porque o meio ambiente só funciona sem lixo, porque o lixo é que detona tudo. Mas as pessoas ainda não têm consciência disso. É lamentável que os próprios municípios deviam ter o seu sistema, Nilza, como nós já tivemos anteriormente, alguns municípios, o sistema de conscientizar a população a separação do lixo, para que ficasse bem mais fácil para quem coleta, fazer a coleta do lixo. Mas as pessoas não são conscientizadas para isso. E é muito difícil para a gente conscientizar, às vezes, o nosso vizinho. Se nós for falar com ele, para ele cuidar do lixo, separar, ter os seus cuidados, deixar prontinho lá para quando o lixeiro já levar separado, ou se tiver cooperativa, vir recolher. Não, nós não temos isso. E precisa muito, Nilza. Eu espero que você, como professor, o tempo que você trabalhou nas escolas, você sabe que foi difícil, que essa discussão ela é longa. Agora eu te pergunto, Nilza, o que é que nós podemos esperar hoje? Porque nós não temos governo, nós só somos nós. Povo, sociedade civil, pessoas aposentadas que estão disponíveis para a economia solidária, professores, e que estão hoje. Então, se não mudar o sistema político, que se importem com os municípios, né? Porque cada cidade, cada estado tem os seus municípios, tem o seu município grande, que é onde fica a capital, o município do estado. Como bem, o nosso Rio de Janeiro, nós temos o município do Rio de Janeiro, que é a maior cidade, né, do nosso estado. Digamos assim, comparando, a capital do Brasil, o Rio de Janeiro, é a nossa capital municipal. E nem o próprio Rio de Janeiro tem conseguido fazer esse trabalho. Mas, culpa de tudo isso, uma parte é nossa, população. Aí, Nilza, como nós poderíamos trabalhar essa população para que as coisas fossem melhorando depois da pandemia? Bom dia, de novo, dona Iraci. Eu quero dizer assim, ó, eu agradeço suas palavras. A senhora sempre é, para a gente, uma memória viva de todo o movimento de economia solidária e do cooperativismo no estado do Rio de Janeiro. Todas as vezes que a gente ouve a sua fala, a gente sempre lembra de algo que aconteceu e era de verdade. Então, quero lhe agradecer por ser essa memória viva. Uma das coisas, assim, que parece até brincadeira, né? Mas quando a gente diz assim, quando a cidadania se expande a um nível mais elevado, ela não retorna a um nível que prejudique os seus iguais ou a sociedade, né? E isso, na verdade, dona Iraci, nós temos um problema, realmente, nós temos um problema de consciência, de conscientização de cidadania. Eu acredito, assim, que cada um deve fazer a sua parte enquanto não houver um sistema bem organizado. Agora, a pressão popular, quando ela se organizar e ela falar de fato aonde quer atuar, dinheiro tem.
porque eu aprendi nesses anos todos de política que cobertor curto de orçamento público é para quem não tem organização e não tem poder, porque as empresas, bancos, toda essa galera tem dinheiro público à vontade, latifundiário tem dinheiro público à vontade, não tem dinheiro para quem não é bem organizado. Então eu acho que se eu pudesse dar uma dica hoje para a gente refletir, eu diria que nós temos que intensificar maciçamente de novo os movimentos sociais em função daquelas políticas que são protetivas do planeta, certo? E aí entra a questão das coletas seletivas. Obrigado, dona Iraci, tomara que eu tenha respondido, pelo menos assim, numa indicação. E eu sei que o professor Abegão vai falar nessa questão legal, que eu também considero importantíssima nos municípios. Obrigado, gente. Obrigada, Nilza. Olha, eu vou te falar, foi excelente, é lamentável o tempo, mas vou te dizer, o meu município está totalmente desestruturado, já teve estrutura e organização dentro do movimento da coleta seletiva, mas agora, infelizmente, com um governo que nós temos aí, que já está no segundo mandato, esse governo não se preocupa com nada. E nós estamos vivendo essa situação no meu município. Muito obrigada, Nilza, e muito obrigada a todos vocês aí por me ouvir. Ok, Iris. Nilza, meu nome é Gilvoneque de Souza. Eu teria um ponto, até para pegar um gancho da sua fala, e eu gostaria de tocar rapidamente. Quando você fala de falta de organização, eu acho que você tocou no ponto que para mim eu acho que é o essencial. Eu que trabalho numa instituição, atuo numa instituição, presido uma instituição, que é a Defensoria Socioambiental, nós já andamos boa parte do Brasil, já tivemos no interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim. Participamos de audiência pública sobre resíduo sólido em Maringá, no Paraná. Então a gente conhece bastante essa questão da coleta seletiva. E o que a gente percebe hoje é o vitimismo que o segmento acabou incorporando por políticas e aproveitadores políticos que, vou te ajudar, mas vou te ajudar se você votar comigo, se fechar comigo. Então, no movimento acabou existindo uma dependência do sistema, e eu não vejo essa dependência se o sistema fosse o que você falou, organizado, porque a cooperativa ela trabalha diretamente com um produto que é vendável, é dinheiro, mas eles não estão organizados, e na hora de vender, o comércio, né, que vive de lucro, acaba muitas das vezes até baixando o valor desse ou daquele material que aquela cooperativa adquiriu, ou acabou comprando, ou teve algum gasto, né? E aí ele não consegue vender aquele produto que ele adquiriu num valor de mercado, porque o mercado se organizou. Em compensação, as cooperativas não estão organizadas, inclusive no período eleitoral, onde as cooperativas, cada um vota no seu vereador e no seu deputado, que não vai atender o conjunto de interesses daquele grupo que, se estivesse organizado, teria um representante tanto no legislativo quanto tanto municipal quanto o estadual. E aí eu vejo os fóruns como esse aqui um ponto de articulação para poder fazer esse tipo de ação, para que as cooperativas deixem de ficar tão dependentes do sistema. O governo não me ajuda e por isso eu não cresço. Não, você pode, se você se organizar você consegue, e se você se juntar com os outros da mesma cadeia. Então eu vejo nesse processo uma dependência, um vitimismo e a falta do comprometimento do governo, onde inclusive muitas das escórias que sobram desse processo, aquele beneficiador daquele material muitas das vezes tem que pagar, né, por aquela escória, porque ele não tem como destinar isso, por exemplo, não tem isenção para destinar isso para coleta normal. E aí você vê a prefeitura pagando para a empresa privada que presta serviço público para coletar e destinar esse material, mas não paga para a cooperativa, sendo que a lei 12.305, se eu não me engano, tem lá o pagamento por serviços ambientais prestados. E essas conquistas elas só não chegam por falta de organização da cadeia. E a cadeia continua sempre vitimista, esperando o governo. O governo não vai fazer. Infelizmente, nós estamos num sistema capitalista. Esperar que a sociedade separe o seu material para te dar dado, o material que a sociedade pagou e que não tem qualquer incentivo, é imaginar um mundo diferente do que a gente vive. Então, assim, a realidade é qual? Estamos no sistema capitalista, ponto. Esse material não vem de graça. Ele é pago. Eu, quando vou no mercado, eu pago pelo produto e pela embalagem. Aí você espera que na minha casa, eu que sou taxado 24 horas, ainda separe esse material para te dar dado e não tem qualquer incentivo.
E nós vemos bons exemplos, por exemplo, no estado de São Paulo, onde comunidades onde sequer tem coleta normal, as pessoas são incentivadas a separar e ganham algum tipo de benefício na taxa de iluminação, isso, aquilo, outro. Mas como conseguir isso se você não tem a cadeia organizada? Então eu acho que isso que você coloca aí de falta de organização da cadeia, para que essa cadeia seja autônoma e não mais dependente, eu acho que isso é o fundamental, e os fóruns como esse, eu acho que é a alavanca para mudar esse processo. Obrigado. O contexto da sua fala, ele é pertinente, mas eu gostaria de olhar um lado que ele é avassalador. Nós não podemos esquecer que esses catadores, eles fizeram um papel histórico ao longo do tempo e nunca houve uma preocupação genuína de inserção real. Nós estamos falando aqui, e eu posso dizer que eu não conheço muito sobre a questão da cadeia, eu conheço muito da gestão, da autogestão, e daquilo que significa a atuação de uma incubadora ou a atuação de um movimento de economia solidária em cima de um problema. Mas quando você conversa das pessoas que, inclusive, se colocam numa situação de que, porque não estudaram, porque não tiveram determinadas coisas, estão numa situação de fazer um trabalho extremamente desvalorizado, de um trabalho extremamente não reconhecido, inclusive, né? Parece que é quase que um trabalho à parte da sociedade, porque a própria sociedade não concebe esse catador como um dos trabalhos mais dignificantes, e eu sou uma pessoa que, quando me cruzo com deles, eu faço reverência, porque é um dos trabalhos mais dignos que eu conheço, junto com o urubu, né? O urubu, se não tivesse, pelo capricho da sociedade que temos hoje atuando, provavelmente nós não teríamos contido o excesso de doenças que esse planeta teria, né? Também, eu sempre digo, na nossa moeda social que a gente usa aqui na incubadora, a figura do urubu, porque ele é um grande higienizador planetário e que protege a saúde humana e a saúde de animais, né? Outros animais, e também do próprio meio ambiente. E assim, eu considero que o catador, ele tem um papel incrível, só que a nossa grande questão, não da vitimação da fala, porque eu acho que todo excluído no Brasil, culturalmente, traz essa questão da vitimização na fala e na sua concepção como um ser, né, socializado dentro dessa cultura extremamente branca, racista, homofóbica, aquilo que a gente sabe, que não vamos nem entrar nesse mérito. Mas eu acho assim que entre essas duas concepções nós temos um campo muito grande de atuação aí, certo? E eu queria aproveitar o espaço para ouvir alguém, não que eu vá me recusar a responder as perguntas, mas isso que você traz, meu amigo, é impactante e daria uma discussão extremamente acalorada e importante para nós, certo? Importante para mim ouvir, importante para uma quantidade enorme de trabalhadores da economia solidária ouvir e, inclusive, falar. Porque eu trabalho diretamente com eles e eu ouço o quanto... São poucos aqueles que sabem o valor do trabalho que eles fazem, e isso coloca neles numa situação de nunca querer estar ali, não como cooperado, mas como o catador. Né? Então, isso é um outro trabalho que nós temos que fazer, e eu quero dizer mais. Os gestores públicos são muito mais incompetentes que as cooperativas e os catadores, porque eles até agora, mesmo eles não querendo fazer o certo, eles nem sequer sabem fazer errado até aquilo que eles fazem hoje, porque a grande incompetência dos gestores públicos é notória. Eles não conseguem entender a política pública ambiental, a não ser ela fraccionada em várias pequenas atividades. Ela não consegue entender que isso é extremamente holística no sentido de pensar, projetar e fazer essa política pública. Se você vai nos municípios aí e falar com o gestor municipal, você sai de lá chorando e pensa, os catadores estão,
mais ou menos no mesmo nível dos gestores públicos. Talvez nós tenhamos técnicos, nós tenhamos uma visão fora, talvez uma visão legal nas universidades, mas esse tema, meu amigo, ele é uma visão bastante comprometida pela atuação tanto do poder público ou do outro lado de um grupo que foi extremamente vitimado na condição de excluído e não reconhecido como um papel preponderante fundamental na cadeia. Ok, eu vou passar para a doutora Nancilino, que está coordenando. Tinha alguns que levantaram a mãozinha aqui, mas saíram, e por causa do tempo, doutora, eu acho que tem outras pessoas para palestrar, para falar, enfim. Muito obrigada, Nilza, excelente a sua fala, sua consideração, explanação, e a quem perguntou também, dona Iraci, Gilvanec, pena que se tivermos mais alguém na fila, tenha desistido, mas se ainda estiver aí, enquanto a Nilza ainda estiver presente, poderão estar perguntando, porque o próximo palestrante, na ordem, a Laurina quer falar? Vamos deixar a Laurinda perguntar, e depois, se não tiver mais alguma pergunta, será o Antônio Oscar. Muito obrigada. Pode falar, Laurinda. Bom dia, todos e todas. Na verdade, eu iria tocar num assunto, no ponto extremo, e foi ótima a fala da Nilza, porque ela sempre me contempla, e eu, como aprendiz, eu estou aqui mesmo no momento como aprendiz de novo, e a fala da Nilza é uma aula, né, e muito gostosa de ouvir. Ela fechou com chave de ouro essa fala, tá, Nilza? E a minha pergunta estaria sendo feita justamente no que você explicou. E não vou precisar fazer a pergunta. Passo um momento para a fala do próximo que está no convite. Obrigada.